Bom, eu acho que esse é o último vídeo dessa minissérie falando sobre a minha convivência sendo autista na minha vida escolar. E acho que provavelmente vai ser um dos vídeos mais sérios dessa minissérie pra meio que finalizar essa história de uma maneira mais... Eu recomendo realmente dar uma olhada no primeiro e no segundo vídeo falando sobre isso, já que são vídeos que eu acho até bom para explicar um pouco sobre como eu funciono, basicamente como eu sou como uma pessoa, basicamente por conta da neurodivergência e tal, porque para quem não sabe muito bem sobre isso, pessoas neurodivergentes funcionam diferente de uma pessoa é, neurotípica, sabe? Uma pessoa que não tem um problema psicológico, eu diria. Quando eu cheguei mais pro meu nono ano do ensino médio, acho que as coisas meio que chegaram a ter uma certa mudança, assim, sabe? Por conta mais da minha convivência social do que eu acho a escola em si. Tipo, realmente teve muitas coisas da escola que eu acho que, comparado aos outros vídeos, esses problemas meio que se intensificaram em si, mas eu acho que a convivência social foi mais perturbada do que nas últimas épocas, basicamente. Bom, naquela época eu meio que tive uma amizade com um grupinho da minha escola, que era constituída em, tipo, um colega meu que eu tive uma leve amizade antes, tipo, lá pro quarto ano. Então, tipo, a gente não se via, sei lá, uns 6 anos, eu diria. E uma outra galera que era meio que amigo desse meu colega, que eram meio que daquela época também, que sinceramente mudaram até que bastante, sabe? Acho que a gente meio que se entendeu meio que rápido por conta de tipo a gente já se conhecer e meio que a gente chegou até a ser um pouco próximos como amigos, sabe? Só que não tão próximos porque tinha muitos problemas nessa amizade que eu diria que era sim um pouco tóxica, porque eu vou meio que especificar. Naquela época era comum que eles meio que chegassem a fazer rolê, sabe? Tipo, rolê de tipo, marcar de jogar algum jogo, tipo Minecraft ou algo do tipo. E muitas das vezes eu ficava de fora disso, sabe? Tanto é que numa época, realmente os caras criaram um servidor do Minecraft, começaram a jogar. Só que quando eu chegava pra jogar e perguntava se tinha alguém jogando, meio que eles chegavam e falavam que não tinha ninguém jogando e que provavelmente não dava pra eu entrar no servidor por conta do servidor estar fechado, sabe? Isso me fez pensar, ah, eles geralmente ficam jogando juntos jogos como, tipo, Pokémon Unite, que eu cheguei até a jogar numa época e tal. Ficava jogando Silent Hill, provavelmente. Eles tinham até, pra ter noção, um servidor no Discord só deles, basicamente. E eu meio que ficava de fora porque eu não era chamado pra nada, basicamente. Tipo, eu ficava quieto no meu canto fazendo as minhas coisas. Lógico que eu não era, tipo, desocupado, né? Porque, tipo, naquela época eu fazia as coisas de vídeos e tal, animação, eu desenhava também e tal. Então, tipo, eu só ficava meio que de fora disso e eu comecei a meio que pensar, geralmente eles realmente me deixam de fora de todas as coisas em relação ao grupo. Tanto é que tinha muitas outras coisas também, tipo, eles marcavam rolê de verdade mesmo, saía pra fazer sei lá o que das ideias. Faziam trabalhos juntos, tanto é que teve uma época que realmente os caras chamaram uma pessoa que eles conheceram e tal pra fazer parte do grupo deles, sendo que eu estava lá presente há tipo, sei lá, um ano basicamente. E tipo, isso chegou até no caso da formatura também, como tipo naquela época chegou o negócio da formatura, eu acho que no finalzinho do nono ano, eles chegaram a falar que não iam participar da formatura e meio que apareceram do nada, tipo, me dando a impressão de que eles mentiram pra mim e tal. Então, eu só, tipo, vendo esses motivos e tal de eu não ter amizade deles, eu comecei a me distanciar e, tipo, ficar passando mais tempo com pessoas que eu sinto me se importar mais comigo, como eu também me importar mais com essas pessoas em si, sabe? Tanto é que a Lofi realmente foi alguém que eu fiquei com amizade por muito tempo na escola.
E sendo honesto, essa experiência na escola em relação a esses meus colegas que meio que foram uma primeira amizade que eu diria que eu considerei tóxica, meio que me fizeram enxergar as coisas em relação à socialização de uma maneira mais diferenciada. Tanto é que isso meio que levou ao fato de eu ter mais uma impressão de que muitas vezes em atividades sociais eu me sinto mais meio que como não pertencente a certo grupo, sabe? Me sinto meio de fora, por mais que as pessoas tenham sido mais legais comigo em relação a isso, sabe? Então, tipo, eu acho que em relação à escola e esse meu problema do autismo, meio que foi só isso mesmo